as TICs. Primeiramente quero agradecer a todos aqui que estão presentes, né? Praticamente eu fiquei como se fosse o último, né? Agradecer também a orientação da professora e do professor Denis também, que contribuiu bastante para a finalização desse projeto. Fabiola, pode passar. Bom, o meu tema, ele tem um conhecimento, ele diz que o conhecimento está por todos os lugares, ele está acessível à palma da mão. O que antes parecia verdade, hoje já não tem fundamentação. Ou seja, hoje você vê uma informação, né? Amanhã ela já não tem aquela veracidade que você está vendo hoje, né? Ou seja, ela muda. Então, se a informação muda, é óbvio que a educação também muda. São momentos de inspiração e expiração. São momentos de flexibilidade, de pensar e repensar, de construir e reconstruir. O saber se projeta em um estar contínuo a uma remodelação de conceitos, valores e hábitos. A sociedade encontra-se diversificada, o padrão tende a não existir. Ou seja, as tecnologias de informação e comunicação, elas trazem para a sala de aula, na verdade, as tecnologias, elas estão à nossa disposição. Não somos nós que temos que estar à disposição das tecnologias, né? Essa é bem a verdade. Então, as tecnologias, elas são para ser usadas. Então, hoje, elas se projetam em quê? Elas se projetam no computador, elas se projetam na lousa interativa, elas se projetam no data show. Assim, eu me lembro que no início do nosso período, foi uma dificuldade imensa de usar o CIA, né? Eu me lembro que a Kelly chorava ali, chorava muito. Eu cheguei em casa do trabalho, estava lá a Kelly chorando. Você está chorando por quê? Estou chorando porque não estou conseguindo usar o computador. Não estou conseguindo acessar o CIA. Aí começou a estudar errado, em vez de estudar, na verdade, em vez de ela estudar as disciplinas, ela estava estudando umas palestras que não tinha nada a ver. Aí quando chegou no final, quando chegou na hora das AVs, tomamos o pau em tudo, né? Então, o que é isso? Isso é porque, na verdade, nós não temos acompanhado a tecnologia, né? Tem até uma pesquisa de Mark, que ele diz o seguinte, que ele criou os termos nativos digitais e imigrantes digitais. Nós somos os imigrantes digitais. Quem são os nativos digitais? Os nativos digitais, eu posso dizer que é o Gabriel, né? É o Gabriel, são os nossos filhos. Você, Brenda? Bom, aqui ele diz o seguinte, que os nativos digitais têm entre 25 e 40 anos. Então tá dentro, né? A grande questão é a seguinte, vocês acompanham a tecnologia ou vocês levam pau até da tecnologia, né? Porque essa é a verdade, né? A tecnologia, ela tem que estar ao nosso dispor e não nós ao dispor da tecnologia, né? Então o meu tema, ele se justifica pela política de formação, compreende em suas práticas a conformidade com os novos paradigmas educacionais, envolvendo a construção coletiva do conhecimento. Ou seja, antigamente o conhecimento, ele estava praticamente estático, né? Ele estava ali dentro de um livro. Hoje não, hoje você, com acesso à internet, você tem inúmeros conhecimentos, né? Você tem uma gama de informação. Antigamente você tinha dificuldade de encontrar um livro, você tinha que ir numa biblioteca. Hoje não, hoje você, mediante a internet, você consegue o acesso à informação. Aí diz ainda que preparando a construção do conhecimento, preparando com habilidades, competências e capacidades determinantes e indissociáveis da revolução tecnológica para atender a atual demanda da geração digital. Ou seja, nós como professores, nós temos que nos preparar, né? Nós temos que preparar para quê? Para atender aquela demanda que está lá fora. Porque, na verdade, a criança que está lá,
por muitas vezes ela pode saber mais do que a gente, né? Então, quando for na hora da gente usar um recurso desse, a gente vai ficar enrolado. A gente vai ficar ali meio atrapalhado na hora de usar aquele recurso digital. Por mais que ele seja mínimo, por mais que ele seja um simples data show, mas se você não tiver interagido com a tecnologia, vai chegar na hora que você não vai conseguir expor aquele conteúdo que você quer apresentar. Então, eu tenho ali as questões norteadoras. Surgem assim nesse contexto as seguintes questões norteadoras, né? Qual a importância de aplicação das TICs no âmbito educacional, né? Por que elas são importantes, né? O que são as ferramentas digitais interativas como recurso didático? E qual é a contribuição dessa tecnologia para a formação humana, né? Hoje, assim, tem colégios que eles já estão bem avançados. Eles têm aí a lousa interativa, onde o professor, vocês já viram essa lousa interativa por meio do CIA, né? Então, essa lousa interativa, o que o professor pode fazer? Ele pode interagir com o aluno. Ele pode pedir ao aluno que venha ao quadro e ali o aluno ele represente a sua resposta. Então, ele consegue interagir mais. Fica aquela... muitas vezes a gente acha que vai ser aquela coisa fria, né? Como no fórum, né? A professora pergunta algo, a gente responde, aí depois espera a resposta dela. Não é isso. Na verdade, as tecnologias da informação e comunicação, elas são para o âmbito de quê? Para acabar aquele paradigma onde o conhecimento ele só vinha por meio do professor. Hoje não. O conhecimento ele tem uma via de mão dupla. Ele tem o sentido de que o aluno ele deixa de ser um simples aluno para ele ser um pesquisador. E o professor ele passa a ser o mediador do processo educativo. Fabiola, pode passar. Fabiola? Bom, o primeiro capítulo traz a abordagem histórica das tecnologias e diz que elas sempre estiveram presentes na vida da humanidade, né? Então, por muitas vezes a gente acha que tecnologia o que é? Hoje é o celular que a gente tem na mão, é o rádio. Não, a tecnologia é o quê? Quando você usa um garfo e uma faca, aquilo dali praticamente foi uma ferramenta, uma tecnologia criada, né? Então a tecnologia ela já vem desde os primórdios da humanidade, lá quando o ser humano começou a fazer aquelas primeiras pinturas rupestres, aquilo dali já era o quê? Aquilo já era uma tecnologia de comunicação. E a partir de quê? A partir da necessidade humana, foram se criadas novas ferramentas tecnológicas. Aí ele diz assim, ele aborda também a educação com os novos desafios e reflexões, onde o espaço designado como escola não se delimita apenas a uma sala de aula, né? Hoje a gente já vê isso. O tempo não se delimita a um determinado horário de aprendizagem. Antigamente a gente tinha aquele tempo de aprender na escola, né? Hoje já não é bem assim, né? A gente pode acessar o conteúdo tendo internet na palma da mão, propondo aprender a todo momento, em qualquer lugar. Por fim, abordar velhos e novos paradigmas na educação, visando não mais a formação do homem fragmentado, cartesiano, especialista em um só sentido, mas a formação humana de uma cosmovisão de mundo, globalizando para a sociedade do conhecimento. Ou seja, antigamente, o que acontecia? Você estudava as disciplinas fragmentadas. Hoje não. Hoje você consegue fazer o que? A transversalidade sobre elas. Hoje você pode fazer isso. A tecnologia pode possibilitar. Já o segundo capítulo, ele fala sobre o computador como ferramenta pedagógica, comentando sobre o cyberespaço e abrindo o leque para a cybercultura. Fala sobre a relação entre tecnologia, professor e aluno, sendo um novo conceito onde o aprendizado ele não é algo pronto ou acabado, mas construído em uma via de mão dupla, onde todos aprendem. Aí encerra falando sobre a mediação pedagógica e o uso da tecnologia, onde o docente será um auxiliador no processo de ensino e aprendizagem, atuando como facilitador e coordenador do processo de ensino-aprendizagem, buscando aprender
buscando aprender, a ser dinâmico e flexível. Ou seja, né, o professor de hoje eu tive, na minha pesquisa de campo, eu fiz uma empresa na Barra da Tijuca, né, na EduTech, né, onde eles fornecem ferramentas pedagógicas para colégios, né? Na verdade, eles vendem um produto. Aí, por meio daquelas ferramentas, o que eles criam? Eles criam jogos interativos. Aí eu até perguntei, né, no meio dessa entrevista, eu até perguntei, né, até que ponto a tecnologia deles conseguia influenciar no aprendizado. E eles comentaram o seguinte, que grande parte dos colégios adotaram a tecnologia, mas ainda estavam presos ao livro didático. E que aquilo dali era algo que era exigido pelos pais, né? Os pais exigiam que os filhos tivessem aquele livro didático. Na verdade, eles queriam ter um projeto que fosse além daquilo dali, né? Mas por muitas vezes eles não conseguiam. Por quê? Porque a sociedade atual, ela ainda está presa naquele paradigma, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, hoje a criança, ela quer ir além. Hoje, quando você entra numa sala de aula, principalmente uma sala de aula de um colégio público, o que você vê? Você vê a desmotivação do aluno. Aí você pensa assim, o aluno é mal educado, o aluno é isso, o aluno é aquilo. Será que realmente o aluno é tudo isso? Será que ele realmente é tudo isso? É claro que ele vem lá de trás com um contexto histórico, e esse contexto histórico vai atrapalhando o desenrolar do processo de aprendizagem dele. Mas por muitas vezes não há no meio dele um incentivo, algo que vem incentivar. E aquele algo muitas vezes está na palma da mão dele, que é o celular. O que o celular é? O celular ele pode ser uma ferramenta pedagógica. Então estávamos explicando que por muitas das vezes eles querem avançar, mas que na verdade a sociedade não deixa. Então eles criam o quê? Eles criam um campo de projeto de jogos que fica bem limitado, aonde o que impera ainda é o quê? É a forma de educação tradicional. Por fim, o capítulo 3 finaliza comentando sobre a educação na era digital, enfatizando sobre a importância da junção entre tecnologia, conteúdo e metodologia, a capacitação dos docentes, dando um toque final onde o ser humano e tecnologia estão em uma conexão. Fabiola, pode passar. Tem uma frase que eu escrevi que fala que a convergência das tecnologias de informação e comunicação para a educação tem fomentado expectativas positivas em relação à qualidade do ensino e aprendizagem. No entanto, só as incorporações dos recursos tecnológicos não são uma solução mágica. Ou seja, a tecnologia não é uma solução mágica, pois compete a relevância de implantar processos metodológicos. Ou seja, a tecnologia ela vai estar ao nosso dispor, mas cabe nós como educadores não só saber usar a tecnologia, mas também usar metodologias para que esse processo de aplicação ele possa ser bem usado em sala de aula. E não só processos metodológicos, mas processos de avaliativos, que considere como uma proposta de incorporação das tecnologias no contexto educacional. Ou seja, o contexto que se tem hoje, o que é? Né? A gente estuda todo um período e o aluno ele é avaliado no final daquele período. Mas com o uso da tecnologia, o aluno ele pode ser avaliado diariamente. Por quê? Porque o aluno ele passa a ser um sujeito pesquisador.
Ele não é mais aquele aluno que fica só naquela perspectiva de acumular conhecimento, acumular conhecimento, acumular conhecimento. Não. Se ele quer entender sobre um determinado assunto, ele vai em outra via pesquisando. A conclusão obtida por meio dessa pesquisa é que as TICs influenciaram a modalidade de ensino, modificando a forma de pensar por parte do docente e discente, impulsionando a ideia de que fabrica a reprodução do passado, como já assim foi chamada. Uma fábrica de reprodução do passado, como assim foi chamada, não se aplica no contexto atual de globalização da informação, evidenciando assim novos desafios e problemas relacionados ao tempo e espaço, quanto ao uso das tecnologias novas e convencionais no cotidiano escolar. Portanto, é fundamental conhecer e reconhecer essas potencialidades e aplicá-las à realidade da escola. Docente e discente se encontram inseridos de modo que estratégias mais adequadas possam propiciar a aprendizagem. Não reduzindo as tecnologias a meros instrumentos para instruir o aluno, ou seja, a tecnologia ela não é só um mero instrumento. Por exemplo, hoje, se você conseguir usar o simples data show com acesso à internet, você vai além do livro didático. Porque muitas vezes o livro didático, por exemplo, no estudo sobre geografia, ele se delimita só aquela figura que está ali. Mas você, com acesso à internet, você consegue alcançar lá dentro do Google o que realmente representa o relevo, o que realmente representa uma montanha e muito mais. Não reduzindo as tecnologias a meros instrumentos para instruir o aluno, mas sim incorporando tais ferramentas tecnológicas para lidar com a diversidade, abrangendo a rapidez de acesso às informações, bem como as novas possibilidades de comunicação e interação, propiciando novas formas de aprender, ensinar e produzir conhecimento, visto que o que se sabe hoje é incompleto, provisório e complexo, mediante a teia de informações e mudanças. Ou seja, hoje, com o uso da internet, as informações vão mudando, os conceitos vão mudando, cada vez que se passa, vai se existindo mais novas formas para se aplicar a metodologia de educação. Eu vou passar um vídeo pequenininho que eu peguei na internet